Vamos continuar a nossa explicação do exercício da análise econômico-financeira da companhia comercial. Agora vamos analisar dois indicadores. O índice é um de lucratividade, que vamos escolher a margem operacional, e não vamos escolher o quociente receita líquida, vamos escolher o quociente receita bruta, porque daí com esse resultado eu consigo comparar com o lucro presumido de empresas comerciais pela Receita Federal do Brasil. E depois vamos calcular o retorno sobre patrimônio líquido, né? No final eu explico o porquê vou escolher o ROE. Quem assistiu a videoaula sabe o porquê eu vou escolher, mas igual eu vou explicar adiante no exercício, tá? Então nós estamos aqui, nós temos essa empresa aqui, ó, companhia comercial, e o primeiro indicador, que é o indicador de margem operacional, a gente vai dividir o lucro das operações, né? Nós vamos, nesse caso, pessoal, usar a base de cálculo do imposto de renda. O lucro operacional depois, inclusive, das despesas de juros. Vou pegar esse 8 mil e vou dividir por 90, tá? Vou usar o quadro lá que a gente estava usando, né? Então, para sintetizar as informações aqui. Agora eu vou calcular, então, a margem operacional, né? Lucro operacional, nesse caso é o LAIR, a base de cálculo, nesse caso vou usar a receita bruta, tá? Então é 8 mil, que como a gente viu ali, dividido por, esqueci a receita, 90. Isso vai dar uma margem operacional de mais do que 8%, né? O que já é uma notícia muito boa. 8 mil dividido por 90 mil. Dá 8,9%. 8,9% de margem operacional. Isto é bom, isto é muito bom, porque a empresa está operando com uma margem operacional acima do lucro presumido pela Receita Federal, que é de 8 para empresas comerciais, né? Lembrando que o nome é Companhia Comercial Limitada. Mas se eu não tivesse a indicação que tipo de negócio que é, eu lendo aqui que se trata de custo de mercadoria vendida, eu vejo que o negócio da empresa é vender mercadoria, tá? A outra que a gente poderia ver se tem ICMS, né? Predominantemente, se não é custo do produto vendido, não é indústria. A indústria também é 8%. Então, não é uma prestadora de serviço, é uma empresa comercial. E o título também diz que é uma empresa comercial. O que mais vamos calcular? Agora nós vamos calcular o retorno dos sócios, o retorno do patrimônio líquido, né? Então nós vamos usar os 5.600 e vamos dividir pelo valor investido no patrimônio líquido, né? O valor dos sócios, né? Que está aqui, 23.400. 5.600 por 23.400. Vamos aqui. Então, vamos fazer o cálculo do ROE, né? Por 23.400. Como está apertado aqui, eu vou omitir a fórmula, você pega no nosso material, tá? Deu 23,9%. Outro resultado muito bom. Por quê? Muito bom porque é maior do que a taxa Selic. Ou seja, os sócios investiram na empresa, botaram o dinheiro deles lá em capital social, né?
Esse dinheiro, ao longo do tempo, foi rendendo juros, tem lucros acumulados, e lucros, né? Rendendo lucros, e parte desse lucro foi constituído reservas, ou seja, o que tem aqui em reserva também são lucros acumulados no passado. Ou seja, o dinheiro do sócio está aqui, 23.400. Os sócios botaram esse dinheiro e receberam neste ano aqui, no ano de 2001, um retorno de 23,9%. Vamos colocar aqui ó, a comparação. Ó. Vamos colocar aqui a comparação aqui. Então, isso daqui, esses 23.400 é maior, nós vamos comparar com a taxa Selic atual, 13,75%. Sendo maior, é rentável. E este cara aqui, nós vamos comparar com o lucro presumido do tipo de negócio, lucro presumido, que nesse caso é 8%. Então vejam, pessoal, agora em síntese, vejam aqui. Nós vamos escrever isso para você ter esse registro. Do ponto de vista de liquidez, a empresa tem problema. Ela tem um pequeno problema porque essa liquidez não é tão ruim assim, ela tem uma dívida de curto prazo. Nós já vamos fazer uns comentários lá no balanço, né? Essa dívida de curto prazo é só um pouquinho maior do que os bens e direitos de curto prazo. Estão aqui, né? Então, as dívidas de curto prazo um pouquinho maior que os bens e direitos de curto prazo, né? O ativo circulante. A qualidade da dívida é razoável, né? Poderia ser até a dívida de longo prazo maior, mas ela não tem um problema de dívida de curto prazo, o professor fez o comentário, né? E o índice de endividamento geral também não é um valor tão alto assim, 48% do ativo não é um indicador muito alto, tá? É administrável. Vamos, então, escrever isso, né? Nós vamos usar aqui, vamos escrever isso no Word. Né? Tá aí, análise. Então, vamos também usar a sugestão que o professor deu aqui na lista de exercício. Né? Opa, como é que eu consigo copiar isso aqui? Não. A situação financeira da empresa é... Vamos lá. Primeiro, a situação financeira da empresa. Vamos lá. A situação financeira da empresa é ruim, ou é preocupante, melhor falar assim, né? Tendo em vista que o índice de liquidez corrente é inferior a 1. Inferior não, vamos botar o valor, é 0,96 centavos, indicando que para cada R$1, vamos botar assim, vamos usar real, poderia ser unidade monetária, para cada de dívida de curto prazo, a empresa possui apenas, quanto? 96 centavos. Opa. 0,96 centavos. Ponto e vírgula. Ou seja, não há recursos de curto prazo, recursos entendo-se bens e direitos suficientes para honrar as dívidas, vamos botar melhor assim, as obrigações
Situações de curto prazo. Ponto. Apesar disso, todo parágrafo. Apesar disso, o grau de endividamento geral, né, o IEG, igual a 0,48 ou 48%. O grau de endividamento geral não compromete a sobrevivência da empresa. E a qualidade do endividamento também não pode ser considerada ruim. Não pode ser considerada ruim, tendo em vista que quanto que deu? 63%, 62%, tendo em vista que 62, gente, 62,9% está por curto prazo. Do ponto de vista econômico, ou seja, lucratividade, a empresa, a situação é favorável. Situação da companhia comercial é favorável, na medida em que a margem operacional é igual a 8,9%, ou seja, 8,9%, valor superior ao lucro presumido pela Receita Federal do Brasil. Corroborando, o retorno dos sócios, que é uma limitada, dos sócios cotistas, dos proprietários, o retorno dos sócios, ROI, igual a 23,9%, o ROI, 23,9%, no sócio é bastante superior a Selic praticada na data, vamos botar praticada em, nós estamos na data atual. Tá aí, né? Essa seria a análise que nós escreveríamos sobre a situação da empresa, considerando 3 aspectos, né? Liquidez, análise da liquidez, análise do endividamento e análise de lucratividade. Olha que legal, né? Comentários adicionais nessa situação. Bom, a Selic, pessoal, essa situação da empresa aqui é em 2001, né? O ideal seria comparar com a Selic à época, né? Nós estamos aqui em 2023, né? A Selic não é comparável com aquela época, né? Então, nós estamos fazendo uma pressão. Então, essa análise é sempre muito aplicada à situação momentânea, né? Outra coisa, se a gente fosse perceber aqui, né? A empresa tem um problema de liquidez, não é grande, mas existe um problema, né? O ideal é que a gente fizesse um cálculo de giro de estoque para ver se esse estoque não fica muito tempo parado, tá? Mas a empresa teria condições de resolver o seu problema de curto prazo?
teria se ela vendesse uma parte desses investimentos aqui, né? Investimentos são recursos que a empresa tem e que não auxiliam, o que é imobilizado é usado no negócio. O investimento não é usado no negócio, né? Ações de outras empresas, obras de artes, terrenos para valorizar. Então, se ela se desfizesse um pouco desses investimentos aqui, ela já resolveria o problema de curto prazo dela. Outra coisa, outros dois comentários importantes a serem feitos, né? Nós temos uma situação aqui, dividendos a pagar e imposto de renda a pagar, que são mais efêmeros, né? Eles decorrem meio que do resultado do final do ano da empresa, né? Então, ali no meio do ano, eu já não tenho mais esse dividendo a pagar e nem esse imposto de renda, provavelmente já liquidou uma boa parte dele, né? O que continua flutuando são os recursos que ela vai ficar devendo para fornecedores para salários de encargo, porque todo mês você tem que pagar, reconhecer os salários dos empregados e pagar esses salários, né? E constituir essa dívida. E os fornecedores é mais volátil ainda, né? O fluxo está sempre andando, né? Toda semana a empresa compra de fornecedores e nasce dívida nova, ela paga a dívida velha e nasce dívida nova. Então, fornecedores e salários são contas normais, né? Se nós fôssemos fazer aqui, um cálculo específico sobre capital de giro que a gente estuda na outra disciplina, com o modelo do Fleurier, essas duas contas sairiam como necessidade de capital de giro, tá? Sairiam da conta. Ok, explicado isso, né? Outra coisa que poderíamos fazer aqui seria calcular o giro de estoque para ver se o problema da liquidez ainda é acentuado com o problema do estoque, né? Período médio de estocagem daria para calcular, né? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque senão... Bom, a gente pode calcular rapidinho aqui, deixa eu ver essa situação. Período médio de estocagem é um índice de atividade, a gente pega o estoque médio, multiplica por 360 e divide pelo custo da mercadoria vendida. Nesse caso, uma empresa comercial, né? Vamos fazer rapidinho aqui. O estoque médio, a gente não tem estoque médio porque não tem do outro ano, mas a gente vai usar como se o estoque não tivesse variado, tá? Vai usar 7.800, como se fosse estoque médio. 7.800, multiplicamos por 360. Tem uma perda de qualidade nesse cálculo, né? Mas ele é possível chegar num valor aproximado. 50 mil, vamos fazer rapidinho aqui. Cinquenta e seis vírgula 16 dias. Bom, ficou ali, cortou um pouquinho, né? Isso dá um giro de estocagem de 6,4 vezes ano, né? Ou seja, gira 6 vezes por ano. Ou seja, isso daqui, esse dinheiro demora para virar caixa aí, para se transformar em contas a receber, na verdade, 56 dias, quase 2 meses, né? Bom, não ajudou muito essa conta. Não dá para dizer que há um problema de estoque, né? Claro que o tempo de estocagem poderia ser menor, mas, na verdade, qualquer comentário nesse sentido teria que saber exatamente o que a empresa vende, né? Se a empresa vende produtos perecíveis, então esse giro de estocagem está muito baixo, né? O período de estocagem está muito alto, né? Está demorando muito tempo. Mas se ela vende artigos que duram, por exemplo, se ela vende artigos de moda, que o giro ideal seria em torno de 4 vezes por ano, porque 4 estações do ano, então ela está girando 6 vezes por ano, está ótimo, né? Então, não dá para verificar nesse cálculo do giro de estocagem aqui um problema associado à liquidez, tá certo, pessoal? Bom, com isso, nós fizemos o exercício da companhia comercial. É uma análise simplificada da situação, né, da empresa, e aí resolvemos esse exercício 9 da nossa lista, tá? Então, até o próximo vídeo, em que a gente vai tratar de outros exercícios ainda.